Oi pessoal, meu nome é Michele Barreto Catânio. Eu vou conversar com vocês sobre mais alguns tópicos com relação à situação da pandemia, né, relacionado a aspectos trabalhistas. Então aqui, sucintamente, eu vou englobar a situação das férias, tá? Antecipação dos feriados e o banco de horas negativo, que são situações que estão sendo extremamente polêmicas e que tiveram também algumas alterações, né, levando em consideração a pandemia. Sucintamente, com relação às férias, elas poderão, né, que é a pergunta mais clássica, podem antecipar as minhas férias? Podem. Essas férias, elas podem ser tanto antecipadas, né, dentro do período aquisitivo, como se não houver ainda o período aquisitivo pertinente. Claro, pessoal, que isso vai gerar muita discussão posteriormente. Por que vai gerar essa discussão posteriormente? Porque a pessoa vai ficar 1, 2 anos sem gozar férias, né? Então, óbvio que depois, no aspecto trabalhista, isso pode ser vai ser extremamente discutido. Mas tanto a MP 927 como a MP 936 e as portarias, né, trouxeram essas modificações. Esse gozo de férias, ele não pode ser inferior a 5 dias, né? Além de poder necessariamente antecipar essas férias futuras, mesmo não estando no período aquisitivo correto ainda, a situação é de priorização para antecipação de férias do grupo de risco, tá? O pagamento dessas férias, que anteriormente, teoricamente, teria que ser pago 2 dias antes do gozo. Durante o período da pandemia, essas férias antecipadas, elas têm que ser pagas até o 5º dia útil subsequente. E o terço constitucional, nesse caso, ele também fica prorrogado para o pagamento junto com o 13º salário, ou seja, até o dia 20 de dezembro de 2020. A situação da venda de férias também é interessante mencionar, por quê? Porque geralmente se vinculava essas vendas de férias à concordância do empregado. Nesse caso específico da pandemia, a venda dessas férias, ou seja, trabalhar durante esse período aquisitivo, vai ficar a cargo de entendimento, no caso de concordância do empregador, tá? Se o empregador necessariamente não achar que seria o caso, que na verdade ele tem a situação de problema, né, na empresa, ou por falta de pedido, ou enfim, por situações aleatórias, ele vai poder tomar essas medidas mediante a medida provisória governamental. Com relação aos profissionais da saúde, também é interessante mencionar que essas férias, elas poderão ser suspensas, tá? Levando em consideração que eles sejam necessariamente solicitados para funções essenciais. E o comunicado necessariamente dessas férias tem que ser realizados em 48 horas, ou seja, 2 dias, tá? Que também houve modificação. A concessão de férias coletivas, ela também vai ser possível, tá? Inclusive em períodos diferenciados do que habitualmente os funcionários estão acostumados a tê-las, tá? E o aviso também é em 2 dias. Como vai ser feita essa situação? Em acordo individual entre empregado e empregador. As duas MPs que trouxeram as situações de emergência da pandemia, principalmente levando em consideração que agora está se retornando, né, as atividades, não todas as atividades, mas digamos que mesmo com os cuidados, com a resguarda específica, mas elas estão sendo retomadas. Mas nós tivemos, inclusive, um período que nós estávamos isolados totalmente. Então, por isso que foi viabilizado essa situação de acordo individual somente entre empregado e empregador. A antecipação dos feriados também é possível? A antecipação dos feriados também é possível, tá? Então, eu vou poder fazer o aproveitamento desses feriados para que, no caso, posteriormente seja trabalhado necessariamente nesse feriado.
O único feriado que não vai poder ser antecipado seria o feriado religioso, levando em consideração que seja de uma determinada religião, né, aquele funcionário, e que ele resguarde aquele feriado específico, daí isso tem que haver o respeito necessariamente. E como é que vai funcionar essas antecipações? No caso do feriado, essas antecipações elas ficam como saldo do banco de horas. Então, eu fiz essas duas colocações, né? Temos mais algumas situações, mas lembrando sempre que essas medidas, elas estão visando a preservação do emprego, tá? Para que essas empresas tenham um prazo um pouco maior para estar verificando se as suas atividades financeiras vão se restabelecer ou não. Então, é preservar o emprego, inicialmente. Claro que todas essas situações, a grande maioria delas vão ser discutidas novamente, provavelmente no judiciário, mas inicialmente a preservação do emprego é que está sendo visada. Espero ter contribuído. Tudo de bom!